Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje vamos conversar sobre o quarto episódio da série Shogun de 2024. Esse episódio ele chama A Cerca Óctupla e ele continua elaborando os temas, os conflitos políticos que envolvem os regentes e a presença do inglês, que é o Blackthorn. Então, ele vai aprofundar muitas daquelas questões que já tratamos em outros vídeos. Então, indo bem direto aqui a esse episódio, e lembrando que, como sempre, trazemos bastante spoilers, né? Se você não assistiu, eu sugiro que vá assistir primeiro e depois volte para ver aqui, conversarmos um pouco sobre esse episódio, que é muito importante dentro do conjunto dos episódios da série, dessa temporada 1. Então, nesse episódio especificamente, o Yabushige, ele volta para sua aldeia, que é Izu, e ele vai junto com o Toranaga. Toranaga, desde o episódio passado, conseguiu sair daquele cerco. Esse episódio fala muito sobre isso, né? Sobre muralhas, sobre cercas, sobre proteções, sobre defesas. E o Toranaga vai se refugiar lá na aldeia do Yabushige. O Yabushige é um personagem que ele começa a ganhar notoriedade a partir desse episódio, e ele é talvez um dos personagens mais interessantes dessa série, tanto no seu início, nos primeiros episódios, quanto na cena final, que eu não vou adiantar aqui. Mas ele é um dos personagens mais complexos da série, justamente porque ele tem esse lado meio que espião duplo. Então ele transita de um lado para o outro, ele transita entre o dever, a honra e ao mesmo tempo um senso de sobrevivência dentro desse conturbado mundo ali do período, início do período Edo, a partir ali do ano 1600, em que existem forças internas políticas agindo fortemente, que são os diversos clãs que estão em briga, assim como as grandes nações europeias que começam a se aproximar, a Inglaterra, Portugal, a Espanha, que começam a se aproximar da ilha do Japão. Então, a trilha musical continua bem imersiva. Essa trilha musical da série ela é bem interessante por isso. Ela dá uma imersão muito grande. Ela geralmente é feita por sons e ritmos que se complementam com a, a situação, as circunstâncias que vão ocorrendo na série. E aí ocorre essa chegada do Toranaga, ele é recebido pelo exército do Yabushige, e esse exército passa tanto a fazer uma saudação ao Yabushige, que é o seu senhor, uma espécie de senhor feudal, usando aqui um termo meio anacrônico, como também ao Toranaga, que começa a despontar então como uma esperança para trazer resolução àquele conflito que vem abalando os diversos clãs e famílias do Japão naquele momento. O Blackthorn agora ele é um Hatamoto, é um título que ele recebe depois lá de conseguir auxiliar a fuga, principalmente a fuga no navio, que viu do episódio 3 lá com o auxiliar a fuga do Toranaga, né? Ele recebe esse título, que é um título de honra, Hatamoto. O Toranaga, ao chegar na aldeia de Izu, ele faz um discurso de motivação, ele fala sobre esse perigo iminente que está pairando sobre o Japão, né? Perigo de uma espécie de uma tempestade que está se aproximando do Japão. E ele conclama então aquele exército ali inicialmente, depois ele vai buscar outros exércitos, mas ele conclama ali inicialmente aquele exército ali da aldeia de Izu, que é, ou da região de Izu, que é o feudo, digamos assim, do Yabushige, a partir para auxiliá-lo nas suas batalhas, né? Então, o Blackthorn como Hatamoto. E aí tem um lado meio doméstico do episódio, onde ele vai receber uma casa ao melhor estilo japonês. Há um destaque muito grande aqui para o paisagismo da casa, a fotografia é muito bem elaborada. Ele recebe lá a Fuji, que é aquela personagem que teve o marido e o filho tiveram que morrer por conta lá da afronta que fizeram ao Ishido no primeiro episódio, né? Ela se torna então consorte do Blackthorn. E a Mariko,
continua sendo a intérprete, e o Blackthorne passa a treinar o exército do Toranaga com o uso dos canhões. A série mostra, inclusive, nesse momento, um dado histórico bastante interessante, que eles já conheciam o uso eu acredito, não é bem espingarda, mas é um mosquete, que havia sido trazido pelos portugueses. Então eles já tinham essa noção do uso da pólvora, mas ainda não tinha muito traquejo com o uso de canhões. E aí o Blackthorne propõe treinar aquele exército ao melhor estilo naval do uso dos canhões, ao melhor estilo inglês. Pois bem, o Yabushige, como disse, continua com aquele aspecto meio dúbio. Há uma dificuldade do Blackthorne, como eu disse, esse episódio ele tem um lado bastante doméstico, né? A casa. E a Mariko, então, dentro desse contexto, ela explica para ele o que é a cerca óctupla, que é uma 8 cercas, digamos assim, né? E, e é o que dá o nome do episódio. Mas o que viria a ser essa cerca óctupla? Então, a cerca óctupla é descrita como uma prática mental de inspiração budista. Tem uma ampla relação aqui com o Zen budismo shintoísta. É interessante que ela diz que isso é o principal, digamos assim, mecanismo mental dela, e não vem propriamente da reza, ou se quiser chamar de oração, porque a Mariko é como já explicamos, ela transita entre dois mundos. Um mundo é um mundo zen budista shintoísta e o outro mundo é um mundo cristão católico ao qual ela já aderiu há cerca de 14 anos, pelo que a série indica. Mas nesse momento ela faz alusão a esse artifício mental que vem pelo zen budismo shintoísta. A inspiração budista, que faz o seguinte, ele divide os pensamentos e as memórias em 8 compartimentos mentais distintos. É como se conseguisse, digamos assim, dividir a mente em 8 partes diferentes. É interessante, né? Porque o Freud conseguiu dividir em 3, né? Pelo que ela fala aqui, há uma divisão em 8 partes. E aí cada parte dessas vai servir como uma espécie de cerca, uma espécie de muralha mental. Então cada compartimento ou grade representa uma camada de intimidade pessoal, um espaço protegido e impenetrável, onde Mariko se refugia emocionalmente quando pressionada por deveres ou emoções conflitantes. No próximo episódio, ela vai falar sobre a situação do pai dela e da família dela, que foi uma família que caiu em desgraça dentro daquele universo japonês ali mostrado na época. Então, a situação dela é muito dramática, é muito trágica. Ela dá a entender que muitas vezes ela é uma personagem que apresenta um lado depressivo bastante forte, mas ela mostra que ela consegue cumprir as funções, inclusive funções para com o Lord Toranaga, e ela se apresenta como uma mulher bastante forte porque ela consegue fazer essa divisão da mente dela em 8 espaços, e no último espaço é onde ela mesma, digamos assim, sem máscaras, se refugia. E ela diz que ali é impenetrável, ninguém consegue chegar. Então, essa é a cerca óctupla. Tem muito a ver com o episódio, porque o episódio também mostra que dentro desses grandes conflitos são necessárias cercas, são necessárias muralhas para proteção. Mas aqui ela coloca como sendo uma muralha emocional. O número 8 ele é sagrado em várias tradições orientais. Simboliza o infinito e algo sagrado e equilibrado. Basta ver que a forma do 8 tem muito a ver com o símbolo de infinito, né? Que é aquela fórmula que mostra o infinito. E por isso seria a cerca óctupla. Bem, essa disciplina interior explica como Toranaga consegue se enganar sobre si mesmo, criando performances voluntárias de rendição, mas ainda mantendo controle sobre o alvo da farsa, um golpe de estado planejado com frieza mental. Mas no final da série a gente vai perceber que o Toranaga ele também se utiliza desse artifício zen budista, digamos assim, e que faz com que os seus verdadeiros sentimentos e intenções fiquem bastante escondidos. Né? Essa é toda a simbologia que eu consegui pesquisar para entender um pouco do que é essa cerca óctupla, que faz levar o nome do título desse episódio.
Então, ainda sobre a cerca óctupla, para Mariko são 8 grades formados por uma estrutura interna forte, com 8 barreiras mentais, como se separasse e protegessem sua essência emocional, daquilo que é exigido dela externamente, que são as pressões da vida. Bem, essa é uma explicação sobre o título, porque que o título é a cerca óctupla. Ainda um pouco sobre a Mariko, ela vive uma constante tensão entre seu desejo pessoal, como por exemplo o amor pelo Blackthorn, aos poucos isso vai transparecendo, a sua fé cristã, ela é cristã católica, e a sua dor interior pela situação do pai e do que foi feito à família dela. Ao mesmo tempo, ela tem vínculos formais. O casamento com o Buntaro, que é um péssimo marido, a lealdade ao Toranaga, que muitas vezes exige dela mais do que se poderia exigir de uma pessoa comum, e os diversos deveres sociais. Muito bem. Há um destaque nesse episódio também para o que é chamado de terremoto bebê. Ela está conversando com Blackthorn e de repente surge um terremoto. Então ela vai, a partir daquilo ali, mostrar como a forma como tudo é construído e reconstruído entre esses eventos e tsunamis. Ela explica para o Blackthorn que o Japão é um local de inconstância, porque a própria ilha é assolada muitas vezes por terremotos, é assolada por tsunamis, esses terremotos, tsunamis, as guerras muitas vezes geram destruição de cidades, cidades que pegam fogo, então eles têm que ter uma resiliência e uma capacidade de se reconstruir. Na verdade, ela não estava falando sobre a natureza, ela estava falando sobre ela, especificamente para ele, a forma como ela conseguiu se reconstruir, mesmo diante dos eventos que aconteceram com a família dela. Há uma cena muito interessante ainda, como eu disse, esse episódio ele tem um lado doméstico muito forte. Há uma cena que é bastante simples, mas que para mim é uma das mais significativas, que é a cena do Nato. Ele está morando, o Blackthorn, numa casa, agora é Hatamoto, tem a consorte dele que é a Fuji, e a Mariko está morando também junto porque ela é intérprete. Então tem uma hora que eles vão jantar e tem um prato que as duas, a Fuji e a Mariko, não deixam ele comer. Mas ele insiste para comer, elas dizem que é melhor ele não comer. E esse prato é o natto. E o natto é um alimento tradicional do Japão, feito de soja fermentada, conhecido por seu odor forte, sabor intenso e textura pegajosa e viscosa. Culturalmente, é um gosto adquirido, quer dizer, não é um gosto comum, ele é um gosto peculiar, que para quem não tem o paladar treinado, não vai gostar, né? Ele tem um sabor muito forte, um sabor intenso, é pegajoso, viscoso. E ele insiste, e, e ao ele insistir, elas deixam ele comer e ele finge que está gostando. Na verdade, está detestando, mas ele finge que está gostando. E as duas ficam rindo de uma forma bem discreta, uma com a outra. Então, no caso dele, foi uma forma dele testar os limites do estrangeiro. Elas testaram os limites dele. Um costume de hospitalidade japonesa com um toque de brincadeira. Então a cena é muito interessante porque ela mistura muito isso. Essa coisa da hospitalidade japonesa, essa coisa o toque de brincadeira sutil, contido, que muitas vezes o japonês tem. Quer dizer, um divertimento, que foi no caso eram as duas que estavam rindo dele, mas de uma forma muito contida, de uma forma muito discreta. E isso deixa a cena muito interessante. No caso do Blackthorn, ele está se abrindo para a cultura japonesa ao comer o natto, mostrando curiosidade, respeito, que é algo que vai fortalecer a relação dele, tanto com a Mariko quanto com a Fuji. O episódio termina com um dos auxiliares do Ishido, que é o inimigo do Toranaga, indo até o local. Ele passa uma noite lá e vai assistir, a convite do Yabushige, o uso dos canhões. O Yabushige está usando aqui de um artefato, de um artifício dúbio. Ao mesmo tempo, ele está querendo se aproximar do Ishido, no sentido de que está mostrando as armas do inimigo. Ao mesmo tempo, ele continua do lado do Toranaga, no sentido de que está dizendo que está mostrando ao inimigo quanto eles são fortes.
Então, por isso que eu disse que ele é um dos personagens mais interessantes, porque ele tem uma dubiedade muito grande e ele faz um esforço muito grande para conseguir transitar entre os dois lados. É como se ele estivesse escolhendo aonde ficar o tempo todo. Só que o filho do Toranaga, que é o Nagakado, que é um rapaz ainda, ele deve ter em torno de uns 18, 19 anos, e ele é muito imprudente. E aí ele utiliza os canhões para matar o Josen, que é o enviado lá do Ishido, e ele mata então esses mensageiros num claro sinal de desrespeito diplomático, ou seja, antidiplomático, e aí ele vai facultar o início da guerra. Bem, esse foi o episódio 4, a cerca óctupla, e espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu peço aquele básico, se inscrever no canal, dar like, compartilhar, e vamos ficando por aqui, até uma próxima oportunidade.